Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika do canal Simbora Viajar e no vídeo de hoje eu vou fazer o roteiro específico do Island of Adventure. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre dicas gerais, tudo que eu considero importante você saber antes de conhecer os parques da Universal, e agora eu vou começar então uma sessão de roteiros específicos de cada parque. Começando então pelo tópico chegada no parque. Vale lembrar que tanto o Island of Adventure quanto o Universal Studios of Florida, eles ficam grudados, um do ladinho do outro. Então quando você chega, você vai estacionar o seu carro, você vai descer por um monte de escada rolante ali e você vai passar pelo raio-x. Dependendo do tempo da fila, isso pode levar mais ou menos tempo. E aí você então caminha por todo o City Walk para então chegar na divisão ali entre esquerda ir para o Island ou direita ir para o Universal. Vale você considerar esse tempo de caminhada pelo City Walk, pelo raio-x ali, enfim, porque tudo isso, assim como eu já mostrei no vídeo de dicas gerais, leva em torno de 15 a 20 minutos. Isso se não tiver muita fila. Se tiver bastante, pode ser que você leve até uns 30 minutos para fazer todo esse percurso. Então, se você pretende chegar para o horário de abertura do parque, você tem que levar esse tempo de caminhada em consideração. Além disso, quando você estiver em casa montando o seu roteiro, vendo que dia você vai para qual parque, vale você entrar no aplicativo da Universal e conferir os horários de abertura e fechamento de cada parque. Por quê? Porque ele varia de acordo com o dia. Não tem um padrão, às vezes ele abre às 8, às vezes ele abre às 9, às vezes ele fecha às 6, às vezes ele fecha às 9. Então, essa 1 ou 2 horas faz muita diferença no seu aproveitamento de parque, principalmente se você for ficar só um dia em cada parque. E um segundo ponto que eu esqueci totalmente de falar no vídeo de dicas gerais, que é sobre a Early Park Admission. O que é isso? São as EPAs da Universal, né, que eles chamam, e que é basicamente como a Early Theme Park Entry da Disney. É uma entrada antecipada de 1 hora para quem é hóspede da Universal. Isso faz muita diferença, porque se você for hóspede da Universal, você precisa aproveitar essa 1 hora de parque que você tem com o parque praticamente vazio para fazer as principais atrações, que são as que abrem com antecedência, e aí você pode realmente ganhar muito tempo de parque. Só vale você considerar que não é o parque inteiro que abre, são algumas atrações específicas, você pode conferir isso também no aplicativo da Universal quando você chega lá no dia da sua visita no parque, e aí correr principalmente para essas atrações mais concorridas. Então, em resumo, confira antes de ir os horários de abertura e fechamento dos parques para você não perder tempo de parque. Se você for hóspede da Universal, você chega para o horário da abertura de 1 hora antecipada. Se você não for, você chega para o horário de abertura também, você aproveita todo o tempo que você tiver e não se esqueça de levar em consideração o tempo de caminhada do City Walk. Falando então agora sobre a divisão do parque, eu vou em sentido horário e aí eu vou dar uma coladinha aqui só para não esquecer de nenhuma das lentes. A gente começa então na entrada com a área da Marvel. Ali tem 2 atrações muito boas, que depois eu vou falar direitinho de cada atração imperdível de cada área, mas é só pra gente se situar um pouquinho no mapa. A gente segue então pra área do Toon Lagoon, que é lá onde tudo molha. Tu caminha porque molha, tudo molha. É ótimo no verão, no inverno, né? A gente passa longe, mas enfim, vale saber que ela existe. Depois a gente tem a Skull Island, que é a área ali do King Kong, né? Seguindo, a gente tem a área do Jurassic Park, que é onde fica a Velocicoaster, uma das melhores atrações de toda a Universal. Na sequência, a gente tem a minha área preferida, vocês vão ver que eu vou falar muito mais dela do que de todas as outras, que é a área do Harry Potter. Ali, então, fica Hogsmeade e o castelo do Harry Potter, que é simplesmente perfeito. E aí, depois, para terminar, a gente tem a área do Dr. Seuss, que é a área para as crianças, que o Dr. Seuss é aquele dos livrinhos, então é bem bonitinho, assim. Eu gosto bastante da área do Dr. Seuss também, apesar dela ser bem infantil. Falando então agora sobre a rota do parque, e é aqui que vem então o ponto de que se você é hóspede ou não da Universal, que eu comentei anteriormente. Se você for hóspede e você tiver essa entrada antecipada de 1 hora, você vai correr para as 2 atrações mais concorridas, que é a Hagrid's Motorbike, o inglês de milhões aqui, pessoal,
ou a Velocicoaster. E aí, como eu já falei antes, vale você olhar direitinho no aplicativo da Universal qual das atrações está aberta e aí escolher entre uma delas. Tanto faz, porque as duas atrações seguram os maiores tempos de fila do parque, então qualquer uma das que você fizer com menos tempo, você já vai ganhar muito tempo de parque. E aí você então só tem que decidir, talvez pela que tem menos fila enquanto você chega, e talvez também pela que esteja aberta, porque não necessariamente sempre as duas vão estar abertas. Então pode ser que você chegue no parque e a Hagrid's Motorbike esteja fechada. Então você corre para Velocicoaster e você aproveita esse tempo. Agora, de novo, se você for um mero mortal, assim como nós, que não tem não é hóspede da Universal, você chega pro horário de abertura do parque normal, que seja às 8 ou às 9, enfim, esteja lá na entrada, nesse horário, e aí você vai comer pelas beiradas. O que significa? Você vai ir nas atrações em que os hóspedes da Universal não estão. E aqui tem um adendo que foge um pouco desse negócio de comer pelas beiradas, é dar uma olhadinha no horário da Hagrid's Motorbike. Por quê? Porque às vezes, se você chegar no horário de abertura mesmo, pode ser que ela ainda não esteja com uma fila tão gigantesca e vale a pena você correr para ela e aproveitar esse tempo um pouco menor, porque depois ela vai ir para filas homéricas, assim. Mas também, caso ela já esteja com uma fila relativamente grande, vale você correr para a Hook, porque a Hook também é uma das atrações que concentra bastante fila ao longo do dia, e todos esses hóspedes da Universal que estavam na Velocicoaster ou na Hagrid vão correr depois pro Hook. Então você começa pelo Hook, ganha esse tempo de fila e aí depois você faz essas outras mais concorridas, aceitando que você vai pegar um pouco mais de fila. Falando então agora sobre o Express Pass. Eu já falei no vídeo de dicas gerais, explicando a diferença entre eles. A gente tem 3 tipos de Express Pass. Então, caso você ainda não tenha assistido de novo, volta lá, porque é uma parte importante. Mas só relembrando as principais atrações que têm esse recurso pago. Eu, de novo, vou dar uma coladinha aqui para não esquecer de nenhuma. Na área do Harry Potter, a gente tem o Flight with the Hippogriff, que não é a montanha-russa do Hagrid, é aquela que fica na frente do castelo. A gente tem a atração de dentro do castelo, que é a Forbidden Journey. A gente tem o Jurassic Park River Adventure, que é aquela que cai e que molha do Jurassic Park. Também tem a Velocicoaster. Tem a do Incrível Hulk e tem o simulador do Homem-Aranha. Então são ótimas atrações, porque são atrações que seguram muito tempo de fila ao longo do dia. Então se você tiver esse benefício ou estiver pensando em comprar esse benefício, eu acho que ele é válido. De novo, não é necessário, você consegue aproveitar sim seu dia no parque sem ele, mas como tem boas atrações, eu acho que vale se você estiver cogitando comprar. E a vantagem é que na Universal tem muita atração que usa o Single Rider. Claro, também depende do dia, porque às vezes, a depender da fila da atração, eles fecham a atração de Single Rider. Por exemplo, a Velocicoaster é uma atração que tem Single Rider. Quando a gente foi, o Single Rider estava fechado. Então a gente foi, tentou ir no Single Rider, estava fechado, a gente deu mais uma volta, aí foi em outra atração, daí tentou voltar lá, ainda seguia fechado, daí a gente só aceitou a fila e foi. Mas, por exemplo, a atração do Hagrid é uma atração que tem Single Rider, apesar de que a gente ficou mais tempo na fila do Single Rider do que na fila da atração. Essa foi a única exceção em que o Single Rider demorou mais do que a fila da atração, porque, num geral, a fila da atração, se ela tá 40 minutos, o Single Rider leva 10, então normalmente vale muito a pena. A atração do Homem-Aranha tem Single Rider, a gente aproveitou. E a atração do castelo, que é a Forbidden Journey, ela também tem Single Rider e aqui vale um adendo. Como a atração em si, ela é dentro do castelo, tu passeia pelo castelo, a fila da atração, desculpa, ela é dentro do castelo, se você for na fila de Single Rider, você vai perder grande parte dessa visita. E aí você basicamente tem 2 opções, ou o Castle Tour ou aceitar a fila. O que é esse Castle Tour? Tu entra ali na portinha do castelo e aí tu diz para as pessoas que tu só quer fazer o Castle Tour, tu não quer entrar na atração. E aí eles vão te liberar com mochila e tudo, porque essa é uma das atrações que tu tem que deixar a mochila, então eles te liberam com a mochila, e aí tu vai andando pelo castelo na fila normal. Só que quando você chegar, quando você encontrar a fila, você tem que ficar nela, você não tem como passar pelas pessoas para fazer como se fosse um tour mesmo, assim, separado. Então, no fim das contas, eu não acho que esse Castle Tour vale tanto a pena, porque já que você vai ter que ficar na fila, vale muito mais você entrar de uma vez na fila, conhecer todo o castelo, e aí depois ir pra atração, entende? Então, eu honestamente não gosto muito da opção do Castle Tour, acho que vale já de uma vez ficar na fila, e eu acho que é uma fila que vale muito a pena porque tu tá dentro do castelo do Harry Potter, né? Então, assim,
Ele é maravilhoso, ele é incrível. A gente fez as duas opções, eu fui primeiro na Single Rider pra ver como é que era, e tu perde grande parte, tu não passa na sala do Dumbledore, enfim. E tu vê o chapéu seletor, vê a estufa, mas é basicamente isso só. E aí depois no outro dia a gente acabou aproveitando e indo pela fila normal, que não tava com tanto tempo, então eu acho que vale sim você considerar. Porque, de novo, a fila, ela é uma atração. Então, se não tiver com tanto tempo e se você realmente gostar de Harry Potter, eu acho que vale você ficar na fila, porque ela é incrível. Próximo tópico agora, então, falar um pouquinho das atrações que eu considero imperdíveis nesse parque. Gente, lembrando que isso é a minha opinião, de grupo para grupo isso vai mudar, que pode ser que as atrações que eu acho imperdível você não acha, mas eu gostaria só de mostrar as que eu considero imperdíveis mesmo, e aí você vê se isso faz sentido ou não para o seu grupo. A gente começa então pela área da Marvel, de novo no sentido horário, e aí a gente tem a atração do Incrível Hulk, que é uma montanha-russa muito radical. Para começar, você não pode entrar com nada na montanha-russa, eu já até falei isso no vídeo de dicas gerais, então você tem que tirar tudo, você passa por um detector de metal, então o óculos pode ficar, por exemplo, então se você quiser gravar a montanha-russa, você tem que ir com o óculos, mas celular, essas coisas assim, câmeras não podem, tanto que eu não gravei de dentro da montanha-russa, mas ela é simplesmente incrível, ela tem uma surpresa logo no início, assim, tipo, você chega, ela não faz aquele tec de subir da montanha-russa, ela já solta numa velocidade gigantesca, ela tem looping e ela é realmente muito radical. Ela tem de vez em quando single rider aberto, mas depende também do dia, então vale, né, às vezes se ela estiver com pouco tempo, vale você ir com o seu grupo, porque ela é muito legal. E assim, apesar de ter bastante tempo de fila, nem sempre, às vezes o máximo que ela chega a uns 40, 50 minutos, então é até aceitável se o seu grupo precisar ir junto, ou se você tiver alguém que seja muito medroso e que precise desse apoio emocional, porque ela realmente é muito radical. Nessa mesma área, a gente tem o simulador do Homem-Aranha. Ele é muito divertido, ele também segura bastante tempo de fila. A gente foi no Single Rider, assim como eu já expliquei antes, o que é bem tranquilo, porque ele realmente é um simulador, tu vai dentro de um carrinho, e aí tu vai passando pelos cenários do Homem-Aranha, e ele te joga a teia, e ele te puxa o carrinho, então ele é bem divertido, é bem legal, mas é bem tranquilo também, porque como eu falei, é dentro de um carrinho. É um simulador e ele é 3D. Esse é um problema dos simuladores 3D da Universal, que às vezes eles podem dar uma nauseada, assim, sabe? Eles são meio controversos nesse sentido, mas ele é bem legal e ele é bem imperdível, mesmo que você nunca tenha assistido um filme do Homem-Aranha, porque ele é muito legal mesmo, eu gosto bastante desse simulador. Na sequência, a gente chega no Toon Lagoon, e aqui eu não vou falar muito, porque é uma área mais direcionada para crianças, só que onde tudo molha. Basicamente, qualquer coisa que você for fazer molha, todas as atrações ali molham, então se você for no inverno, vale você considerar uma capa de chuva, e aí eles têm aqueles secadores de roupa, só que eu acho desconfortável, eu não gosto de ficar molhada, principalmente no inverno, mas no verão, calorzinho da Flórida, eu acho que ele salva muita gente, então o que você pode fazer também é colocar um chinelo, e aí pra não molhar seu tênis e botar o tênis dentro da mochila, mas praticamente tudo ali naquela área molha, então tem as atrações da Olivia Palito, do Popá, enfim, barquinhos, aquela atração que tu vai dentro de um carrinho e aí tu vai passando pelo laguinho e aí vai te jogando água, enfim. Basicamente, tudo molha. Esse é o resumo da área do Toon Lagoon. Na sequência, a gente chega na área do Skull Island, que basicamente é a área do King Kong e tem um simulador ali 3D muito divertido. Minha única crítica a esse simulador é que tu vai dentro de um Jeep. E o Jeep vai muita gente, tipo assim, vai umas 5 pessoas sentadas uma do lado da outra. Então, a não ser que tu fique na janela ou do lado da pessoa da janela, a visão fica um pouco comprometida. Porque ela ainda tem aquela coisa que vai em cima do Jeep, assim, pra tapar. E aí, tipo, tu fica só com a janelinha mesmo pra ver o simulador 3D. Eu não gostei muito, não gosto muito disso, desse simulador, mas ele é muito legal. A gente ficou na janela, né? A gente foi os últimos a entrar. Então, isso, nesse sentido, vale muito a pena, porque aí ficou muito divertido, assim, tu enxerga muito bem. Agora, para as pessoas do meio, isso é meio ruim. Mas mesmo assim, eu acho que é uma atração imperdível, eu acho ela muito legal. É o King Kong brigando ali, e aí bate no carro, e o carro vai pro lado, e não acontece nada, é bem tranquilo, dá pra ir com criança, mas ele é um simulador meio 3D, assim, que tu vai sem óculos, então isso também é uma coisa boa. E aí tu vai passando, então, pela história do King Kong. É muito legal mesmo, eu gosto muito dessa atração. Na sequência, a gente chega na área do Jurassic Park. E aqui, a gente tem a Velocicoaster, que, assim, eu acho que ela é um top 3 montanhas russas da Universal. Ela é muito legal, muito legal.
Ela é uma montanha-russa extremamente radical, então assim, se você não tem coração pra ir pra ela, dê uma repensada, mas ao mesmo tempo ela é incrível. Ela é, sinceramente, eu não sei nem pôr em palavras o que é essa montanha-russa. Tu passa perto da água, ela dá uns loopings meio radicais, assim, ela dá umas freadas e do nada ela acelera. Ela é muito divertida mesmo. Ela é uma das melhores montanhas. A sensação da montanha-russa, ela é muito incrível. Ela é diferente da do Hulk. Eu não sei explicar, eu gosto muito mais da Velocicoaster, da dinâmica dela. E assim, ela é imperdível. Por favor, vá pelo menos uma vez na Velocicoaster. E aí depois você sai com as pernas bamba, recupera e segue a sua vida no parque. Mas vá pelo menos uma vez na Velocicoaster. Ali também tem a Jurassic Park River Adventure, que é também uma atração muito legal, que dessa vez a gente não conseguiu ir porque estava fechado. Normalmente no inverno essas atrações que molham, elas tendem a entrar em manutenção, que foi o que aconteceu no nosso caso. Mas ela é uma atração que tu vai dentro de um barquinho e aí tu vai passando pela história do Jurassic Park. Aconteceu uma falha no sistema, os dinossauros saíram. E aí tu vai indo, assim, pela história, é bem bonitinho no início, tu vai vendo os dinossauros, e aí tem aqueles herbívoros, não sei o quê. Aí depois começam os predadores, e aí vai indo toda pela história bonitinha. E aí tu vai vendo, né, que tá o caos, até que tu vai subindo, tic, 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 tic. E aí tu chega lá em cima, e aí tu tem uma surpresa e cai. Aí nessa caída, o teu barquinho ele vai molhar mesmo. Ele é tipo o Tiana's Bio Adventure, que na caída, assim, ele molha bastante. Então, justamente por isso que ele estava fechado. Mas é uma atração bem legal, apesar da queda e de molhar. Então, se você for no verão, eu acho que vale muito a pena, porque ela é uma atração bem divertida. E a ambientação dela é muito bonita. Eu acho uma atração incrível. E aí, a gente chega na melhor área do parque, que eu tenho que tentar não falar muito dela, porque ela é perfeita, que é a área do Harry Potter, a área de Hogsmeade e a área do castelo do Harry Potter. A gente começa com a atração que, de novo, como eu já dei um spoiler pra falar um pouquinho antes sobre a questão do single rider, é a atração que fica dentro do castelo, que é a Harry Potter and Forbidden Journey, que basicamente tu entra no castelo, maravilhoso, perfeito, a ambientação dele é incrível, você vai amar passar por todos aqueles lugares, pela estufa, pelo chapéu seletor, pela sala do Dumbledore, enfim, ele é simplesmente incrível. E aí ele é um simulador que tu vai dentro de um carrinho, assim, tipo, com as perninhas soltas, ele te fecha em cima. E aí tu praticamente está como se fosse voando na vassoura. Então ele vai balançar bastante. E eu não fiquei nauseada, mas as pessoas do meu grupo ficaram um pouco, assim, atacou a labirintite. Porque é um simulador 3D, tu vai sem óculos, né? Mas ele é 3D, então isso normalmente ajuda um pouco a piorar. E ele sacode bastante, então sobe, desce, tem umas surpresinhas, assim, ao longo da história, porque ele passa por toda a ambientação do filme mesmo. E ele é simplesmente incrível, imperdível. Vá pelo menos uma vez, né, que depois de ataque a labirintite, porque todo o passeio pelo castelo, com certeza é imperdível, mas a atração é incrível. Eu amo essa atração, ela é maravilhosa, apesar de um pouco antiga. Eu gosto muito dela e eu acho que ela é realmente imperdível. Na frente dessa atração tem o Flight with the Hippogriff, que é uma atração mais direcionada para crianças, que é uma montanha-russa em que tu vai no hipogrifo e aí tu vai sentadinho ali e ela é uma montanha-russa tranquilinha. Então também vale você considerar se você tiver crianças no seu grupo. E agora, a novidade desse parque, que é a Hagrid's Mortal Bicycle, que é simplesmente... Eu acho... eu tô falando que todas as atrações são o meu top 3, mas é que essa também é meu top 3, então é junto com a Velocicoaster, essa montanha-russa e a montanha-russa do Guardiões da Galáxia. Ela é simplesmente incrível. Eu não conhecia essa montanha-russa, a gente tava quase desistindo dela, porque a fila tava muito grande, a gente entrou na fila de single rider, mas no fim valeu a pena, assim, ó, cada segundo esperado na fila. Eu só me arrependi da gente ter deixado ela por último no parque, quando o parque já tava quase fechando, porque eu teria ido nela infinitas vezes. Teria pego todo o tempo de fila necessário, porque ela é incrível. O que acontece? Na ambientação ali da atração, tu vai passando pela casa ali do Hagrid, enfim. E aí, quando tu chega na atração, tu vai na motinho do Hagrid. Então, uma pessoa vai na moto, dirigindo como se fosse, e a outra vai naquele cestinho em que o Harry é colocado, que normalmente o Harry anda. E aí, essa é a vantagem, então, de não ir na fila de single rider, porque daí uma das pessoas consegue ir na moto, que é mais legal. No fim, a gente entrou na fila de single rider, e a fila de single rider andou mais devagar do que a fila normal, e aí chegou no final, tava indo só a fila de single rider, e daí a gente foi junto no grupo, entendeu? Então, eu consegui ir na moto, e a mãe foi no cestinho do lado. E ela é assim, ó, simplesmente incrível, porque ela é totalmente inesperada, assim. Tu tá nela e aí acontece coisas e tu fica... Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu só queria
expressar o meu amor por essa atração, porque ela é realmente, assim, incrível. E ela passa pela ambientação ali, tu vê o Hagrid, tu vê... Ai, sério, ela é muito legal. É que eu não quero contar muito, não quero dar spoilers, mas ela é muito legal mesmo. E as surpresinhas que tem nela, assim, são muito divertidas. Ela não é tão radical quanto a Hulk ou a Velocicoaster, porque tu vai realmente na moto, então ela não dá tanto loopings, porque ela não precisa te prender em cima, né? Tu vai só sentado na moto mesmo. Mas é que ela tem essas surpresas que tornam ela incrível. E ali, além de, claro, toda a área, depois eu vou falar de algumas experiências imperdíveis que eu considero que estão dentro dessa área, mas de atração, a gente também tem o Hogwarts Express, que é o trem do Harry Potter, e aí ele vai, quando você pega nesse sentido, você vai em sentido ao Beco Diagonal, que fica no Universal Studios of Florida. Só lembrando que para você andar no Hogwarts Express, você precisa do ingresso Park to Park, e aí é feita a leitura do seu ingresso quando você entra no Hogwarts, e aí eles te liberam. Então é muito divertido o passeio em si, porque é realmente como se você estivesse... tu entra no trenzinho, e aí tu senta na janela, dentro das cabines, bem como se fosse no filme, e aí ele vai te levando, então, até o outro parque. Daí na janela vai passando todo um filminho, assim, é muito legal, fazendo os dois sentidos. Mas essa também é uma atração imperdível que tá ali nessa área. Pra terminar, a gente chega na área do Dr. Seuss, que é aquela famosa dos filmes do Lorax, enfim. E aqui eu não tenho nada de atração imperdível. Tem um trenzinho bonitinho que tem ali, que vale pelo passeiozinho. Às vezes os adultos querem dar uma descansada, vale bastante a pena, porque ele vai bem devagarinho, assim, é bem bonitinho. E aí tu já passeia por essa área. Tem bastante opção de restaurante ali, se você quiser dar uma olhada, mas ela é basicamente uma área para crianças. Então, nós não fomos em nenhuma das atrações, a não ser a do trenzinho. Então, se de repente interessar para você, se você tiver criança pequena no seu grupo, talvez você passe mais tempo nessa área do que nas outras. Mas, de novo, né? Vai depender de cada grupo. Falando então agora das comidas imperdíveis. E aqui, de novo, puxando a brasa pro assado do Harry Potter de novo. A gente tem a cerveja manteigada, que aí ela tem na consistência cerveja mesmo, ou mais uma consistência mais sorvetão. No dia que a gente foi, tava relativamente quente, então a gente tomou ela mais tipo congelada, como se fosse um sorvete mesmo. Ela é muito gostosa, então você tem que provar pelo menos uma vez. Ela, a gente só pegou essa opção do sorvete porque tava quente, mas caso você não goste muito, você pode pegar a consistência normal, só que ela é bem doce, tá? Vale considerar isso, mas eu acho que tem que provar pelo menos uma vez na vida. Além disso, ali também fica o restaurante do Três Vassouras, que é um restaurante bem característico para quem gosta de Harry Potter. A gente almoçou ali, e ele é um dos restaurantes em que tu faz o pedido, consegue fazer o pedido online pelo aplicativo. Então, tu escolhe antes o que tu quer comer, tu entra na fila, e aí só a partir do momento que tu sentar na mesa, tu coloca I'm here, e aí assim eles te trazem, daí tu coloca o número da mesa no aplicativo, e aí eles te trazem o alimento na mesa. Isso é muito legal, porque tu não precisa comer ali fora, porque a área do Harry Potter é uma área bem cheia, tá sempre lotada, então comer ali fora eu acho que fica meio bagunçado, sabe? Então eu comeria ou dentro de algum lugar dentro da área do Harry Potter, que nem dentro do restaurante do Três Vassouras, que é super temático, né? Quem é fã tem que conhecer, ou eu comeria em outra área para que não ficasse toda aquela gente acumulada, eu não gosto muito, então é uma coisa que vale se considerar. Experiências imperdíveis. De novo, o Hogwarts Express, apesar de já ter sido falado nas atrações, ele é considerado uma experiência porque ele tem esse negócio do troca do parque, enfim, e tem esse negócio do ingresso específico para ele, então eu acho que vale de novo ressaltar que você precisa do seu ingresso Park to Park. Além disso, na área do Dr. Seuss, apesar de eu ter falado que é uma área bem infantil, tem uma figura que é o meu sonho conhecer. Das 2 vezes que eu fui, eu não conheci ele ainda, porque normalmente ele tá mais na época do Natal, que é o encontro com o Grinch. O Grinch é uma figura que eu vejo só nos TikToks, enfim, nos vídeos de outras pessoas, que ele é o máximo, ele é muito divertido, ele é debochado e deve ser o máximo encontrar com ele. Os tempos de fila dele costumam ser bem grandes, então vale você considerar isso no seu dia, mas eu acho que vale muito a pena, porque deve ser um dos encontros com personagens mais legais de toda a Disney e a Universal, enfim. Eu acho que o Grinch é simplesmente incrível. E também de encontros com personagens, que na verdade não é bem um encontro com um personagem, mas é o Raptor Encounter, que ele fica também ali na área do Jurassic Park. E aí tu bate foto com o Raptor ali, agora me fugiu o nome do dinossauro, mas ele fica atrás de ti, é só a cabeça, então tu vai ali pra bater foto, ele dá alguns sustinhos, enfim. É bem divertido, costuma ter bastante fila também. Mas se você for fã de Jurassic Park, eu acho que é um encontro que vale a fila. Falando sobre
shows de encerramento. Então, o Island não tem show de encerramento, não tem nada que feche o parque. De vez em quando, em algumas datas específicas, tem um show de luzes que acontece no castelo do Harry Potter. Então, vale você olhar direitinho no aplicativo da Universal para ver quando isso vai acontecer, para você não perder. Porque eu imagino que ele deve ser incrível. Eu nunca vi, mas já vi vídeos. Mas, de novo, se no dia que você estiver indo, tiver algum dia que tenha esse show, eu acho que vale muito a pena você trocar a data para ver justamente esse show, porque ele deve ser maravilhoso. Ele acontece à noite, no final do dia, né? Quando o parque está fechando. É como se fosse um show de encerramento mesmo, só que ele não tem um padrão, ele não acontece sempre. E ali também na área do Harry Potter tem vários showzinhos que vão acontecendo ao longo do dia. Por exemplo, tem um que acontece, ele tem um palquinho e aí tem os estudantes de Hogwarts, aí é meio dançado, com as varinhas, feitiços, enfim. Nada imperdível, assim, que eu acho que vale você parar pra assistir, mas caso você esteja passando, dá uma olhadinha ali e depois segue pro seu roteiro normal. E do vídeo do Island era isso, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, por favor, não se esqueça de comentar aqui embaixo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve aí para ajudar a gente para receber a notificação dos próximos vídeos, que agora eu vou fazer vídeos sobre o Universal Studios of Florida e também sobre o Epic, que eu estou ansiosíssima para fazer. E caso você tenha gostado desse vídeo, também não se esquece de deixar teu like. Um beijo, tchau!